São Paulo capital e aqui em São Paulo, que eleição equilibrada, né? O que mostraram as pesquisas ao longo de todas as últimas semanas, né? A gente tem aí, portanto, definição, ainda não está definido, né? 98,11% das urnas apuradas e ainda não tem por conta desse aperto aí no placar. Mas aí, Petri, já está praticamente definido, né? O Ricardo Não, mas Nunes. não está definido. Se tivesse, estaria escrito Não, lá, o né? quadro, né? O cenário. O Qual é o cenário está cenário? definido. Os 2%, 1 e poucos por cento, 1,9% que faltam, não vai mudar Não, mas ordem pode mudar. Matematicamente, por isso que não está lá como definido, tá vendo? 98,11%. Porque a diferença do Marçal para o Boulos é de 50 mil votos, né? Então, matematicamente, ainda tem condição. Mas Né? Então, a situação é essa. Nesse momento, a gente tem segundo turno, Ricardo Nunes com 29,52% e Guilherme Boulos do PSOL com 29,03%. E o Pablo Marçal provavelmente, realmente, como você está dizendo, não deve ir para o segundo turno, né? A Tabata Amaral com 9,94%, o Datena com 109.850 votos e a Maria Helena com 83.094 votos. O Datena quase que perdeu da Maria Helena. Então, provavelmente, segundo turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. que custa uma cadeirada, hein? Custou caro ao Datena, que eu conheço pessoalmente, mas talvez ele tenha feito uma das piores escolhas da vida dele de Mas entrar na política. ele precisava ser candidato, porque há quantos anos que ele ensaia? Ele tem um discurso da segurança, ele é um dos melhores apresentadores de TV que a gente tem, ele tem um público ali cativo. Mas é um outro habitat. Mas é outra coisa, Não tem nada a ver. E eleição, Petri, para prefeito, ela tem componentes diferentes que não servem para você colocar ou inferir para eleição para presidente e governador. É um outro cenário. E agora esse é um ponto importante para a gente analisar, né? Já projetando o segundo turno, e teremos segundo turno com certeza, né? Para onde irão os votos do Pablo Marçal e da Tabata Amaral, que são os votos mais expressivos. Estamos falando aí de os dois juntos, né? 38%, ou seja, mais de 2 milhões de votos. Numa diferença tão apertada entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, esses votos, 2 milhões de votos, fazem uma grande diferença. Aí tem um outro ponto importante, por exemplo, o Ricardo Nunes, teoricamente, tem o apoio do Bolsonaro, mas só que o Bolsonaro... Não, teoricamente não. Tem o apoio do Bolsonaro. Teórica, porque o Bolsonaro não deu um apoio explícito para ele. Não, né? fez uma live, já deu... Fez uma live dizendo que não tinha alternativa, enfim. E não foi ali objetivo, né? Porque se fosse, talvez o cenário poderia ser outro. O Boulos tem o apoio do Lula. Então, agora vai ser o Lula contra, possivelmente, o Bolsonaro. Pablo Marçal, evidentemente, ele tem ali boa parte, ou grande parte, ou quase todos os seus eleitores são de direita, que se houver uma atuação mais firme do governo Bolsonaro, do governo do ex-presidente Bolsonaro, você não tem a dúvida que facilita muito o caminho para o Nunes. Caso isso não ocorra, vai ter aí uma disputa muito acirrada, porque você tem os votos, o Datena vai apoiar, sem dúvida nenhuma, o Boulos, a Marina vai ficar com o Ricardo. Né, e a Tabata vai apoiar o Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos. Agora, o Pablo Marçal vai depender, os seus votos, né, vai depender muito, evidentemente, do apoio do Bolsonaro ao Ricardo. Agora, o Pablo não conseguiu, né, não está conseguindo ir para o segundo turno exatamente pela sua rejeição. Né, Perfeito. Eu sempre disse o seguinte, olha, Pedro, o eleitor, ele gosta de toda essa confusão, mas ele não quer quem causa a confusão. Então, isso é uma coisa elementar, antropológica, sociológica. Esse foi, talvez, um grande erro do Pablo para não chegar no segundo turno. Mesmo assim, ele teve 1.700.000 votos.